Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, pra quem viu o meu relato de parto, viu que ficou um vídeo muito grande, então eu preferi dividir e fazer o relato de parto separado da minha recuperação do pós-operatório, senão ia ficar quase um filme, ia ficar muito desgastante pra vocês assistirem, então eu achei que assim fica melhor. E pra quem não viu, vai lá primeiro, assiste aquele vídeo, porque esse vai ser meio que uma continuação do relato. Então corre lá rapidinho pra assistir, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. E se vocês escutarem algum ruído, alguma coisa, é minha filha que tá aqui no carrinho. Eu tentei gravar esse vídeo com ela dormindo, cochilando, só que toda vez que eu começava a falar, ela acordava, então eu preferi não atrapalhar ela. Esperei ela acordar para começar a gravar, então vai ter algumas participações aqui nesse vídeo. Então vamos lá, como eu falei no vídeo anterior, durante a gravidez, eu acho que eu não falei, eu deixei anotado porque eu esqueci de falar, né? Durante a gravidez eu sentia muita sede, então eu já cheguei lá no hospital com muita sede, a fome nem era o meu problema, era a sede. E assim que saiu da cirurgia, eu já comecei a perguntar para as enfermeiras quando que eu ia poder beber água, porque minha boca estava seca, minha garganta super seca, ressecada, morrendo de sede. E aí não podia ainda, se eu não me engano, acho que era só depois de 6 horas, ou a partir das 6 horas, alguma coisa assim. Então eu tive que aguardar, eu fui pro quarto às 3 horas. Filha? Tá tendo algumas explosões aqui do lado. Meu Deus. Então, eu fui pro quarto às 3 horas. Nesse momento, eu ainda tava meio grog por causa da anestesia, com muita sede. Tanto que teve um momento que minha irmã foi lá me visitar e eu reclamando de sede. E aí ela tava com uma garrafinha de água, que tinha aqueles canudinhos. E se você estiver me assistindo esse vídeo, mana, troca de garrafa, pelo amor de Deus. E aquela garrafa não saía água nem a raio. Bem que ela deve beber sem o canudinho, né? E como eu não podia levantar a cabeça, aquele canudo iria me ajudar. Iria, porque não saiu água. Mas tudo bem, porque eu não podia beber água de qualquer jeito, né? E aí eu tentava beber água escondido das enfermeiras. E aí meu esposo brigando comigo, para, chega de beber água. Eu, não tá saindo. Eu tô tentando. E aí, pra mim, o pior naquele momento foi isso, a sede. E logo no início também, que eu fui pro quarto, começou a reação da coceira. Meu rosto coçava demais, meu nariz, principalmente meu nariz, aqui nas sobrancelhas e na bochecha. Coçava muito, e o tempo todo assim, esfregando a cara, esfregando a bochecha, coçando. E só que foi logo nos primeiros momentos, primeiras horas, e depois passou. Que aí depois eu fui pesquisar, parece que é quando a anestesia começa a sair do corpo que vem essa coceira. Normalmente a pessoa sente no corpo inteiro, eu só senti no rosto, graças a Deus. E outra reação que eu tive foi o inchaço. Tudo que eu não inchei durante a gestação aconteceu nesse pós-operatório. Meu rosto ficou muito inchado, meu braço, meu pé virou um pão. Meu pé durante a gravidez ficou normal, minhas mãos também, tanto que eu conseguia usar aliança normalmente até o último dia da gravidez, eu só tirei pra poder entrar no centro cirúrgico, não pode. Mas aí depois eu não consegui usar de novo, por mais ou menos uns 15, 20 dias, eu continuei bastante inchada. E aí chegou o momento de tirar a sonda. Eu comentei no vídeo anterior que eu senti queimando bastante, não doeu, mas queimou. E dava aquela afliçãozinha, né? Foi uma coisa rápida, a enfermeira puxou, eu só fiz aquela careta de que tava queimando e ardendo. E logo acabou. Só que mais ou menos durante uns 20, 30 dias, eu fiquei sentindo uma queimação pra poder fazer xixi e quando eu ia lavar. Não era lá dentro, no canal vaginal, era ali por fora mesmo. Na hora que tava saindo o xixi, queimava demais, tanto que eu me contorcia. E na hora de lavar e passar o sabonete também queimava bastante. Tanto que quando eu fui no primeiro retorno com a minha obstetra, ela me passou uma pomada, mas não adiantou.
Mas aí quando eu fui retornar de novo, já tinha passado, então eu não reclamei de novo. Depois de umas 2 ou 3 horas que eu já estava no quarto, eu comecei a sentir um pouquinho de dor nos pontos. Nada muito insuportável e nem nada comparado ao que eu ainda ia sentir, mas eu falei com a enfermeira, falei que ele estava começando a sentir um pouquinho de dor nos pontos e tal, que estava meio desconfortável. Ela falou que era normal, que eu ainda não poderia, que ainda não estava no meu horário de tomar os meus medicamentos, mas se eu quisesse, ela me daria um analgésico um pouco mais fraco do que aquele que eu iria tomar durante o meu tratamento. Falei que tudo bem, que eu iria tomar aquele mesmo, se eu não me engano, eu acho que era Novalgina, não lembro o que era, mas aí eu tomei, e é soro mesmo. Eu ainda estava com acesso, fiquei com acesso até o dia seguinte de manhã. E aí depois os medicamentos eu comecei a tomar em comprimido. Eu tomava sempre um analgésico, um anti-inflamatório e um antigases. Que por falar em gases, era para eu ter ficado quieta, não falado nada, como eu comentei com vocês, eu não consegui, né? Eu sempre queria ficar conversando, queria ficar com a minha filha. E aí eu enchei demais minha barriga. Não um inchaço normal da anestesia, mas sim a barriga por causa de gases. Eu lembro que assim que eu saí do centro cirúrgico, a enfermeira falou que eu não conseguia olhar, né, levantar a cabeça, mas a enfermeira falou: nossa, você tá de parabéns, sua barriga tá zero, nem parece que você tava grávida, tá retinha. Aí eu, Glória, pensando, né, não falei, eu só ri pra ela, mas tava dando graças a Deus e esperando que isso continuasse assim. Só que não, lógico que não, porque eu comecei a falar, igual uma maritaca, e aí, quando eu fui ver, minha barriga tava uma bola, que parecia que eu tava grávida de mais ou menos uns 5 meses, quase 6, naquela fase que a barriga tá começando já tá nítido que você tá grávida. É essa fase que eu tava. E aí, quando deu umas 5h40, 6 horas, minha janta chegou. E aí a enfermeira levantou a minha cabeça. Eu não tava com fome, eu só sentia sede, então eu consegui comer bem pouquinho, só para não dizer que eu não comi nada durante aquele dia. E tomar banho eu só consegui tomar, era umas 9h30 mais ou menos, que a enfermeira veio para me ajudar a levantar, né? E aí o grande e temido momento de levantar. A enfermeira veio, me auxiliou naquele momento. Primeiro ela me sentou bem devagar, tanto que ela me disse para eu ir com calma, senão eu poderia ficar tonta. Muita gente acaba tendo uma pressão, a queda de pressão naquele momento, e como eu já tive uma pressão muito baixa, uma queda de pressão durante a cirurgia, eu tinha praticamente certeza que isso ia acontecer de novo na hora que eu fosse levantar, mas graças a Deus não tive esse problema. Para sentar não foi tão ruim, me deu um desconfortozinho, mas estava tranquilo. Levantei bem devagar, não tive aquela sensação de que as pessoas falam que os órgãos estão tudo solto, não tive isso, só que para andar foi horrível, era uma dor, gente, era terrível, terrível, terrível. Eu tinha que ficar andando de passinho de tartaruga mesmo, bem devagarinho, porque qualquer movimento que eu fazia com as pernas era uma dor terrível nos pontos. E aí foi nessa de devagarinho, devagarinho, devagarinho até o banheiro para tirar a roupa. Ela teve que tirar minha roupa porque eu não ia conseguir. E depois nos outros banhos que eu tive, eu tomei banho sozinha todas as outras vezes, só que para colocar a roupa eu precisava de ajuda. Para tirar eu já conseguia tirar, mas sempre para colocar a roupa, o short, a calcinha, eu precisava da ajuda do meu esposo, porque eu não tinha como abaixar. E aí ela tirou a minha roupa, eu fiquei segurando um apoio que tinha no banheiro e ela veio com a duchinha me dando banho. Eu praticamente só passava o sabonete onde que tinha que passar e ela vinha com a duchinha jogando a água. E aí o meu problema era para lavar os pontos, era dolorido demais. Só que ela sempre colocava uma fita de micropólio ali nos pontos, direto nos pontos. Não colocava nenhuma gaze, nem algodão, nem nada para proteger.
Então, pra tirar aquilo, doía demais. Eu vi estrelas, literalmente. Tanto que na segunda vez que eu fui fazer o curativo de novo, que elas sempre vinham, eu avisava que eu ia tomar banho, elas davam um tempo, depois vinham pra poder fazer o curativo. E aí eu pedia pra pelo menos colocar alguma gaze, alguma coisa ali nos pontos antes de colocar a fita. Só que elas falaram que era uma orientação da minha obstetra, que ela não gostava de deixar nada ali em contato para não abafar os pontos e acabar inflamando. Então era direto a fita. Então pelo menos deixa sem nada. Deixa só a calcinha mesmo ali em contato para não ser tão difícil na hora de tirar. Elas falaram que não podia. Então eu tinha que sempre vir com a água, molhando e tentando tirar devagarinho. Mas não dava, gente. Sempre sangrava algum pontinho ou outro. Ah, e os pontos, o meu foi aqueles pontos contínuos. Eu não tirei foto, mas eu peguei na internet algumas referências para vocês verem como é que ficou. Então, era um ponto numa lateral, um ponto na outra lateral e no meio tinha só uma voltinha assim, não sei como explicar. Eu acho que não dá pra ver nas fotos, mas dava pra ver um pedacinho do fio só. Tanto que quando eu fui tirar, ela cortou esse meiozinho, que tinha esse pedacinho de fio que tinha no meio, e puxou as laterais. Mas depois eu chego nessa parte de tirar os pontos. E aí meus pontos eram assim, só que eram bem mais embaixo do que o normal. Tanto que no dia seguinte, a outra médica, que era até filha dela, veio ver meus pontos, como é que tava tudo direitinho. Ela falou que a mãe dela tinha quase feito um parto normal em mim, porque tava muito embaixo. Dessa foto que eu mostrei, tá mais ou menos uns 2 dedos abaixo ainda do que tá nessa foto, nos meus pontos, né? Tanto que na foto dá pra ver que os pontos não tem nem pelo em volta. Não tem, os pontos não está onde os pelos começam a crescer. O meu não, o meu tá bem mais embaixo. Tanto que eu não consegui me raspar, me depilar nesses primeiros dias enquanto estava com os pontos, com medo de cortar os pontos junto. E aí eu fui tirar os pontos cabeluda mesmo, tô nem aí. Ela me viu pelada mesmo, então o que custa ver de novo, ver de novo esse momento? Ela me abriu, então já estávamos íntimas, né, a ponto de me deixar cabeluda mesmo. E aí depois que eu tirei os pontos que eu consegui me depilar. E, enfim, intimidade demais, né, gente? Foi mal. Em relação à dor, era praticamente para andar mesmo e para sentar para fazer xixi. O vaso de lá era muito baixo. Eu tinha que ir devagarinho até conseguir sentar no vaso. Aqui em casa também era dolorido, mas de lá era mais baixo ainda, então doía demais para baixar. E para andar também foi bem complicado. Os segundo e o terceiro dia foram os piores. O primeiro dia eu não vou dizer que foi tanto, porque eu quase não fiquei em pé, né? Eu fui levantar para poder tomar banho, já era umas 9 e pouca, e depois eu deitei e continuei deitada. E aí eu só fui levantar de novo no dia seguinte, e aí começou as dores terríveis. Eu andava agachada, assim, eu não conseguia. E eu tinha que andar por causa das gases. No dia seguinte, quando a médica veio ver os pontos, ela batia na minha barriga, fazia aquele blup, 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 de tantos gases que tinha, era muito eco. E aí ela falou, você tem que andar, você tá muito inchado, olha o tamanho da sua barriga, não era pra você ter falado nada. Depois da cirurgia era pra você ter ficado quietinha. E a minha sorte é que eu não senti cólica de gases. Eu não tava sentindo dor, provavelmente por causa daquele tanto de remédio que eu tomei, né? E eu tomei lá no hospital, e quando eu cheguei em casa, eu vim com a receita também e continuei tomando em casa. E aí eu não cheguei a sentir cólica, mas tava muito inchado de gases. Aí ela falava, você tem que andar. E eu tentava andar em volta do quarto mesmo, ficava dando voltas e voltas no quarto, mas doía demais os pontos. E aí, tanto que eu conversei com a enfermeira, ela veio falar comigo e eu falei, tô doendo demais os pontos. Eu não consigo ficar andando. A médica falou pra eu andar pra poder passar os gases, eliminar os gases, mas é pior. Ou eu fico com gases ou eu fico com dor.
Aí a enfermeira ainda falou pra eu tentar colocar uma calcinha mais apertada, porque eu tava usando... Não, na verdade eu não estava usando calcinha, eu tava usando aqueles calcinha absorvente. E aí ela não aperta nada, né? Aí a enfermeira falou, tenta colocar uma calcinha de cós mais alto pra ver se aperta. Se você tiver uma calcinha mais compressora é melhor, só que pra mim era pior. Eu não conseguia usar nada apertando, minha barriga apertando os pontos, doía mais ainda. E aí, a minha sorte é que as calcinhas que eu levei eram umas calcinhas mais levinhas, ela não apertava tanto. Depois eu mostro pra vocês como é que é. Era uma calcinha de cós alto, mas ela não aperta os pontos, ela fica folgadinha. E aí eu comecei a usar elas. Deu uma aliviada, mas não vi tanta diferença assim. Eu senti a diferença se eu usasse alguma coisa apertando, aí doía mais. E eu esqueci de falar. Lá na maternidade, eles, no primeiro dia, assim que eu saí da cirurgia, eu estava com uma fralda que eles colocaram e mais um absorvente, eu acho que é um absorvente pós-parto, que é um quadradão grandão. Oi, filha. E aí, eu fiquei com esses dois, deitada lá e fora a sonda, só que era por causa do sangramento, né? E aí, depois que eu tomei banho, ela colocou esse absorvente também e eu ainda peguei uma calcinha absorvente e coloquei também. Então ficou a calcinha absorvente e por dentro esse absorvente pós-parto. E era muito sangue, gente, muito sangue. No primeiro e no segundo dia principalmente, no primeiro dia assim que eu tirei a calcinha, que eu entrei no banheiro, caía, escorria, pingava assim o sangue. E chegava a sair uns pedaços de coágulos de sangue. No segundo dia já não saiu esses coágulos, mas chegava a pingar sangue no box. E depois eu continuei sangrando por mais ou menos uns 30 dias, mas os primeiros 15 dias foi o fluxo maior, é como se fosse uma menstruação mesmo. Eu usei só um pacote dessa calcinha absorvente, acho que vinha com 8, depois eu não comprei mais, eu só fiquei usando o absorvente normal, não comprei também absorvente noturno, não vi necessidade. Usei absorvente normal até os últimos dias, né? Até quando acabou os 30 dias, eu não precisei usar mais. E hoje, com 3 meses pós-parto, eu não menstruo. Eu tô tomando um anticoncepcional, que é a minha obstetra indicou, só que ele, por ser mais fraco, porque eu tô amamentando, eu tenho que emendar uma cartela na outra, então eu já não... Diz ela que eu já não ia menstruar por causa da amamentação. Tomando esse anticoncepcional aí que eu não menstruo mesmo. Pra mim é ótimo, né? E menos uma coisa pra me preocupar com cólicas, absorvente, desconforto com menstruação. Não tenho isso mais. Então, como eu falei, os primeiros dias doía mais. Os primeiros 2, 3 dias foram os piores. Quando eu cheguei em casa, pra entrar no carro, para poder vir para casa, foi horrível, ter que abaixar e poder me encaixar dentro do carro. O caminho, qualquer buraquinho, qualquer pedra, qualquer coisa que passava por cima, pulava, era uma dor terrível. Aí sim parecia que estava tudo solto lá dentro. Para andar eu não sentia isso. Na hora da primeira, quando eu sentei, a primeira vez que eu fui levantar eu também não senti. Mas nessa primeira ida de carro, do hospital até em casa, eu senti sim que parecia que estava tudo solto, parecia que estava balançando tudo dentro da barriga. Mas eu acho que era principalmente por causa dos gases. Então, tinha um vazio, um inchaço de gases e os órgãos soltos ali, mais ou menos, né? Então, dava a sensação assim de que estava tudo balançando, assim, tudo solto dentro da barriga. E aí, eu cheguei em casa, eu andava agachada, porque durante esse terceiro dia todo andando agachada, mas depois melhorou. Mais ou menos com 7, 8 dias depois, eu já estava bem mais tranquila, não sentia mais quase dor, eu comecei a andar um pouco mais rápido. Comecei a tentar querer fazer mais coisas dentro de casa, meio que esqueci que eu estava com aqueles pontos, né? Então, no dia seguinte, eu me lasquei.
voltou todas aquelas dores que eu tava sentindo, voltei a andar agachada. E aí, tanto que minha mãe falava, você tá andando agachada? Eu, é porque tá doendo demais, não consigo. Então, uma dica é, mesmo se você não estiver sentindo dor, sossegue. Não pense que não vai sentir nada, que tá tudo certo, cicatrizou. Enquanto você não tirar os pontos, não passar os 45 dias, não faça extrapolíase nenhuma. Eu não cheguei a carregar peso, não fiz esforço nenhum. Só de começar a querer andar um pouco mais rápido, de fazer uma coisinha ou outra em pé mesmo, aqui dentro de casa, acabou me causando isso, então evite o máximo possível. E uma outra dificuldade que eu tive foi para dormir. Eu não conseguia dormir de barriga para cima, nunca foi Eu sempre fui acostumada a dormir de lado, só que com os pontos eu não conseguia. Parecia que doía mais, e se eu virasse de lado, parecia que pendia o peso todo para um lado só dos pontos, então me incomodava muito, eu tinha que dormir de barriga para cima. Então, até eu me adaptar, conseguir dormir para cima, de barriga para cima, foi bem complicado, foi mais ou menos uns 3 dias. Fora que o primeiro dia eu não dormi, era uma adrenalina, aquela preocupação no primeiro dia da minha filha, eu queria qualquer respiração funda que ela dava, e dava muito nesse primeiro dia, até nos primeiros dias, qualquer coisinha ela suspirava, e aí qualquer suspiro que ela dava eu já regalava o olho, olhava pro bercinho que ela ficava, e eu acabei não dormindo. Então tentei intercalar com meu esposo, depois ele ficava um pouco com ela no colo, no sofazinho que tinha lá, pra eu tentar dormir, e depois eu trocava e ficava com ela na cama pra ele dormir. Só que não adiantou muito, acho que eu consegui dormir 1 ou 2 horas naquela noite. Na segunda noite consegui dormir um pouquinho mais, mas mesmo assim, no máximo as 3 horas. Era muita coisa passando pela minha cabeça, não conseguia. Quando eu fui pra casa, eu tentei cochilar à tarde, mas não dava, era muito desconforto. Então só fui dormir mesmo à noite, aí sim eu consegui dormir melhor. Em relação ao meu corpo, como eu falei no vídeo do relato pós-parto, eu perdi todos os quilos que eu já tinha ganhado durante a gestação. Demorou um pouquinho, eu lembro que com uns 15 dias pós-parto eu ainda estava inchadinha, mas eu acho que é mais por causa das gases, que eu já tinha perdido a metade do meu peso, do peso que eu tinha ganhado, né? Então, com uns 30, 40 dias, eu já tinha voltado ao normal. Porém, mesmo estando com o peso que eu estava antes de engravidar, as minhas roupas, principalmente as partes de baixo, elas não cabem do jeito que cabia. Entra, mas fica bem mais apertado. Eu acho que é por causa da parte de trás aqui, da lombar, o quadril. Eu acho que ele ficou mais largo, porque aparentemente eu estou magra, o peso tá a mesma coisa, só que as roupas da parte de baixo fica mais apertado aqui na cintura. Então provavelmente foi o meu quadril que alargou um pouquinho mais, mas fora isso, tudo a mesma coisa. Até o peito eu achei que ia crescer bem mais, não cresceu tanto, principalmente com essa bezerrinha que é mamar o tempo todo. Então não dá tempo nem de inchar de tanto leite, de encher de leite. Ela já tá mamando, esvaziando tudo. Então não tive tanta diferença com o peito também. Meu puerpério, eu achei que seria mais difícil. Eu acho que o segredo é esse, gente. Tudo eu imaginei que seria pior. E quando chegou no momento não foi tão ruim assim. Então o segredo é, imagine o pior dos cenários. E quando chegar no momento, vai ser tranquilo. No meu puerpério, eu achei que eu ia chorar o tempo todo, que seria bem complicado essa queda de hormônios, mas não. Eu chorei, saúde! Saúde! Se vocês estiverem vendo alguma coisa passando aqui, sou eu puxando um carrinho pra lá e pra cá com o pé, tá? Eu chorei umas 3 ocasiões só. Eu achei que seriam bem mais, que eu iria chorar
o dia inteiro, todos os dias, que tudo seria dramático, mas não. No terceiro dia, quando a gente foi embora, eu tive bastante estresse. Eu e meu esposo nos desentendemos por um momento. Era muita afobação para poder ir embora, para ir para casa logo, e aí a gente acabou se desentendendo por uma bobeira. E aí eu comecei a chorar como uma boba. Enquanto ele estava indo buscar o carro, eu estava debulhando em lágrimas. E na segunda ocasião foi fora na amamentação, tá, gente? Não estou contando em relação a isso, porque teve outros momentos que eu chorei de dor mesmo na hora de amamentar, mas isso é assunto para outro vídeo. Chorei um dia, 5 dias depois que ela nasceu, a gente foi tentar levar ela para tomar a vacina da BCG. Só que chegando lá, eu esqueci a certidão de nascimento dela. A gente não conseguiu fazer, não só por isso, porque tinha que agendar antes de fazer, a gente não sabia. Então de qualquer jeito não ia dar. Só que quase que a gente não consegue nem agendar, porque eu precisaria fazer primeiro o cartão do SUS dela. Eu precisava da certidão de nascimento. E aí eu consegui pedir pra minha mãe mandar uma foto da certidão e consegui fazer o cartão e agendar. E aí voltando pra casa nesse dia, eu dentro do carro comecei a chorar, sem entender o porquê que eu tava chorando. Tanto que meu esposo ainda perguntou: você tá chorando por quê, amor? A gente não deu a vacina hoje, mas a gente agendou, tá tudo certo, a gente vai dar a vacina nela. Aí eu, não é por isso, eu não sei por que eu tô chorando. E eu fui o caminho inteiro chorando. Tanto que eu cheguei em casa, minha mãe perguntou por que eu tava com o olho inchado, eu falei que não era nada. Realmente não era nada, eu só tava chorando. E um outro dia foi por estresse também, porque chegava num momento do dia, da noite, e ela começava a chorar desesperada. Era a famosa hora da bruxa. Naquele momento eu achava que era cólica. Poderia até ser um desconforto abdominal, mas eu acho que realmente era o cansaço. Ela ficava muitas horas acordada durante o dia. Eu até estranhava, mas eu achava que era normal dela. Só que não, ela deveria tirar mais cochilos. Então eu chegava mais ou menos umas 7, 8 horas, ela estava exausta, eu tentava fazer ela dormir e ela ficava estressada e chorava horrores. E aí ela engasgava demais com leite, juntou tudo e eu comecei a chorar. Então eu acho que em relação ao puerpério, que não era eu realmente, eu acho que foi isso. Não tive tanto estresse que eu achei que eu teria. Filha, foi bem mais tranquilo. Os cuidados com ela, eu conseguia fazer praticamente tudo. Só na hora de dar banho nela, que era desconfortável, porque a minha banheira não é aquela de pé, é aquelas banheiras soltas que eu tinha que levar para algum lugar. Na cama eu até tentei, só que eu tinha que abaixar demais, então machucava os pontos, fora que a minha coluna pedia arrego. E na cômoda eu acho que ficava muito alto. E aí era sempre meu esposo que acabava dando banho nela, até que a gente conseguiu achar um lugar em cima da mesa, ficou um lugar alto, mas nem tanto, então ficou bem melhor pra mim. E na hora que eu ia tomar banho, eu precisava sempre que alguém me ajudasse pra colocar a calcinha e o short, porque eu não podia abaixar. Mas depois eu consegui pegar a manha de colocar um pé devagar e o outro pé. Só que aí foi mais ou menos uma semana depois, 5 dias depois, que eu comecei a fazer isso sozinha. Os primeiros dias era sempre com ajuda. E eu não fazia curativo nos pontos em casa. Era sempre só passava o álcool 70 e deixava. Colocava a calcinha e pronto. Muito menos colocava a fita micropore que eles colocavam lá na maternidade, né? Depois que eu saí de lá, acabou. Nunca mais coloquei aquele negócio. Como não podia abafar com gás, então eu não fiz curativo, só passava o álcool mesmo. E com 11 dias pós-parto, eu fui tirar os pontos. Não foi tão terrível como eu imaginei. Eu achava que iria doer, só que foi mais uma aflição. Foi bem rápido também, eu cheguei,
abaixei o short, deitei naquela maca. Eu senti ela dando uma puxadinha no meio. Foi o momento que ela cortou aquele pontinho do meio. E a aflição foi mais na hora dela puxar os 2 pontos da lateral. Eu fiz um... Aí de repente eu olhei, ela, pronto, acabou, pode levantar. Eu, o quê? Já? É isso? Então tá bom. E foi, acabou, foi só isso. Ai gente, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu comecei a comentar no último vídeo do relato e esqueci agora. Eu tive muita dificuldade pra conseguir fazer xixi logo de início, quando tirei a sonda. A enfermeira foi lá, perguntou se eu tinha feito xixi e eu ainda não tinha nem pensado em ir pro banheiro, porque eu não tava com vontade ainda. E aí a enfermeira falou que se eu não conseguisse fazer, que teriam que colocar a sonda de novo. E aí na minha cabeça eu só pensava, meu Deus, pra colocar a sonda agora não vai ter anestesia, eu vou sentir doendo e vai queimar. Se pra tirar já queimou, imagine colocando a sonda, que seria mais devagar, né? Pra tirar só puxou. Mas aí pra colocar seria mais complicado. Eu não, meu Deus do céu, tem que dar um jeito pra xixi. E aí eu comecei a beber muita água pra tentar ir no banheiro. E toda vez que eu ia, sentava lá e ficava um tempão e não saía de jeito nenhum. Até que teve uma vez que eu tive a sensação de que tava saindo um líquido, mas eu não conseguia perceber se realmente era xixi. Porque eu tava fazendo força, tava queimando e senti um líquidozinho saindo. Eu falei com a enfermeira quando ela voltou lá, falei que eu não tinha certeza, mas que eu achava que eu tinha conseguido fazer um pouquinho. Mas quando eu olhei pro vaso, só tinha sangue. Então se tivesse xixi, estaria misturado no sangue e eu não conseguiria ver. Aí ela falou que provavelmente eu deveria ter conseguido fazer um pouquinho sim, pelo tempo. E que qualquer coisa ela ia voltar lá de novo. E aí do mesmo jeito eu continuei tentando fazer. Só que eu não tinha vontade, então eu imaginei que dessa vez que eu tinha ido, que saiu sangue, realmente saiu um pouquinho de xixi sim. E aí depois, acho que no segundo dia ainda, no final da tarde, eu fui no banheiro e saiu bastante xixi e com muito sangue ainda. E aí cada vez que eu ia no banheiro, fazia xixi, saía mais sangue, até que no terceiro dia já estava saindo menos quando eu fui fazer xixi. Mas ainda assim, continuava saindo bastante sangue. Mas aí, no xixi mesmo, começou a sair menos e cada vez estava clareando mais. E aí, a enfermeira falou que eu realmente tinha que fazer xixi para poder ir limpando, né? E aí, cada vez que eu fosse no banheiro, iria sair mais claro, com menos sangue. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. De novo, se eu esqueci de alguma coisa, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu volto para falar com vocês e explicar tudo direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar bastante like. Um beijo e até a próxima.